Olá, bom dia para nós, Raulzito Rei de Pirizinho do Sistema Nazária. Reagi hoje a um vídeo que eu tive acesso pelo canal Hackeando a Matrix, que é uma mãe solteira dizendo o procedimento que a mulher tem que seguir para identificar se o rapaz é um bom sujeito ou não para exercer o que lhe compete sendo companheiro de uma mãe solteira. Certo? Depois da vinheta nós que tá. Eu sou mãe de um menino de 6 anos. Eu recebo, gente, muita pergunta. Como foi e como é essa questão de arrumar namorado tendo filho? É muito fácil. Eu ouço relatos de mamães que escondem que têm filhos com medo da rejeição, que contam depois como se fosse um detalhe. Ah, é que eu tenho um filho. E aí eu vou contar pra vocês um exercício que vocês têm que fazer, que vocês vão mudar todo o mindset de vocês. Quando vocês forem conhecer uma pessoa, a primeira coisa que vocês têm que falar é: quem é você? Oi, tudo bem? Faço isso da minha vida, tenho um filho maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Fala mais sobre você. O fato de você ter um filho vai chamar a atenção da pessoa, ou positivamente ou negativamente. E é aí que a gente coloca o termômetro que separa os meninos dos homens. Por que é importante você falar isso logo do início, logo de cara, pra ver a reação da pessoa? Porque é você que decide se você quer a pessoa ou não. Você vai medir, você que manda, eu que mando. Então eu sempre falo assim: eu tenho um filho maravilhoso, ele é a luz da minha vida, faço isso da minha vida e não sei o que, não sei o que. Aí, se a pessoa reage positivamente, a gente pode avançar. Se eu sinto que a pessoa teve um pingo de aversão, eu descarto ela da minha vida como se ela fosse uma casca de banana. Porque não tem a mínima possibilidade da gente ter nada, sabe? O meu filho é uma parte de mim. O meu filho sou eu, ele é a minha realidade. Então se a pessoa não gosta de criança, não gosta do meu filho, não orna. Então você vai usar a partir de hoje isso como um filtro pra você decidir se o cara presta ou não pra você. Porque quem manda é a gente. Vamos lá de volta. Primeiro ela fala em métodos de você expor que você é mãe, para evitar possíveis rejeições por esse fato. Eu sou filho de mãe solteira. Minha mãe e meu pai, o relacionamento deles durou 2 anos. Eu nasci em 1980 e eles se separaram. Depois disso, meu contato com meu pai foi pouco. Meu pai morreu alguns anos depois. E a referência paterna que eu tenho na minha vida é meu tio, assim, que exerceu mais esse posicionamento paterno, né, de referência, que eu acho importantíssimo na vida de um homem, de qualquer pessoa, na verdade. Aí, minha mãe não foi... Minha mãe com 26 anos, se viu uma mãe solteira, e ela não foi encontrar métodos de como expor que ela era a mãe sem que fosse rejeitada por isso. Ela foi criar recurso para sustentar seu filho com dignidade e ter condição de oferecer o máximo possível para ele. Ao invés de ir atrás do meu pai para cobrar pensão, isso, aquilo, ficar nessa. Ela foi estudar para passar num concurso público. Passou logo em 2. Passou da Prefeitura de São Paulo e do Estado de São Paulo. É que em 1984 você não podia trabalhar na Prefeitura e no Estado. E com isso ela optou por ser professora da Prefeitura e é aposentada hoje em dia pela Prefeitura de São Paulo. E que o fato de ser mãe causa uma reação no rapaz. E a partir da reação gerada no rapaz, é o termômetro para você definir se é um homem ou um moleque. Primeiro que é o seguinte: um moleque, se você fala, que é mãe, ele tá aí, pra ele não vai mudar nada, porque ele quer esvaziar o saco mesmo enquanto tiver dentro da conveniência dele, ele empurra com a barriga. E
qualquer responsabilidade além do que é justo para ele, ele pula fora e boa sorte, minha filha. Obrigado por nada. Um homem de verdade não é o fato de ser mãe ou não que vai causar alguma preocupação nele. O que vai causar preocupação nele é o que a mulher faz para criar seu filho e para oferecer para eles as melhores oportunidades possíveis, sem que tenha que depender de homem nenhum ou de ninguém. O último relacionamento que eu tive, minha ex-namorada meio que morou junto, não morou e tal, foi aquela coisa mal, aquela brincadeira de casinha. E havia uma criança no meio, eu e ele, a gente desenvolveu amor, intensidade na relação, lealdade, cumplicidade, confiança. E quando para ela não foi mais interessante, ela chutou pro alto o maior egoísmo do mundo, sem olhar pro lado nem pra ninguém. E acabou, entendeu? E é aquilo. E todo o amor, confiança, lealdade, cumplicidade que eu e o moleque nós desenvolvemos, foda-se, mano, tá ligado? Pô, engole o choro e passar bem, entendeu? Então quer dizer, eu cortei contato total e ela jamais converso com ela novamente. Mas eu sinto saudade do moleque todos os dias, infalivelmente ele sente de mim, até pelo pai dele ser um bosta, o tio ser um banana, e ele não ter uma referência masculina consistente. Eu era essa referência masculina consistente, e hoje eu sou coroa, não tenho filho também, a gente preenchia bem uma lacuna na vida do outro, e a gente era bem feliz com isso. Mas enfim, a mãe dele acabou com isso, porque ela é a principal pessoa da vida dela. Então isso também tem que se considerar muito, entendeu? Se eu talvez quisesse ter qualquer proximidade com ele, eu teria que necessariamente me aproximar dela. E como a distância que eu quero dela é interminável, a gente vai ficar só na lembrança um do outro. E porque ela mesmo sabe, se fosse meu filho, assim que nós tivéssemos terminado, viria comigo e não tem outra, tá ligado? Viria comigo e não tem outra, estaria comigo, porra. E queria ver quem tirava do meu lado, entendeu? A questão é essa. Se eu tivesse a mínima possibilidade de fazer isso em relação a ele, mesmo não sendo meu filho biológico, hoje em dia ele estaria aqui comigo. E estaria muito mais feliz com ela, tenho certeza. Mas enfim, é filho dela, nunca mais soube dela, infelizmente nunca mais soube dele, morro de saudade todos os dias. Mas é isso, então esse tipo de papinho aí também não abraça não, vê o que a mulher faz, tá ligado? Porque hoje em dia as mulheres tudo cagadora de regra, mas não tem dignidade, mano. Tem envergadura moral de, tá ligado? Acusar ninguém de nada. Aí, rapaziada, eu não vejo problema na mulher ser mãe solteira, mas o que eu vejo problema é o tipo de mãe solteira que a mulher é. E isso tem que tomar cuidado, entendeu? Porque a criança em si provavelmente vai trazer muito mais alegria e cor para sua vida do que dificuldade, tristeza e preocupação. Isso aí é fato. Uma criança na vida nunca é um problema. E assim, minha avó, depois que se separou do meu avô, não teve mais homem nenhum. E criou os 3 filhos
Que eles se separaram e logo em seguida meu avô morreu, mas minha avó criou os 3 filhos. Minha mãe namorou algumas vezes. Ela se separou do meu pai em 82, definitivamente. Então ela namorou algumas vezes, mas veio a se casar. Nem se casar, assim, de dividir uma vida de fato. Eu já tinha 17 anos, virado no sexo, drogas e rock and roll. Inclusive acabei trazendo mais problemas no casal, talvez, do que se eu fosse uma criança. Mas enfim, e minha mãe teve vida própria praticamente até eu nascer. A partir do meu nascimento, a prioridade da vida dela sou eu, entendeu? E o dia que, para uma mãe solteira, eu ou ela formos mais que o filho dela, pra mim também não serve, entendeu? E eu acredito que a prioridade da mãe, acima de qualquer coisa, tem que ser seu filho. Eu falo isso porque eu sempre fui prioridade para minha mãe. E da mesma maneira que passamos pelo processo da avaliação das mulheres para saber se somos homens ou moleques, cabe a nós também usarmos os nossos critérios de avaliação para estabelecer se uma mulher é mãe solteira de fato ou uma mãe solteira pelo pai da criança ter os abandonado e buscar em terceiros a responsabilidade de massagear seu ego ferido, talvez alguma representação paterna, né? Dependendo da profundidade, da intensidade do envolvimento com a criança, enquanto ela vomita independência, autonomia o tempo todo, sem a menor consideração para a importância do seu companheiro nesse processo todo do seu pseudo-empoderamento e baseado no seu posicionamento irretocável, né? Mas como a questão de como a mulher age com isso realmente é um problema e tem que ficar esperto, tá ligado? Até para não se expor a certo sofrimento que eu passo aí. Gosto do moleque como se fosse meu filho biológico. Minha mãe gosta dele como se fosse neto dela biológico. E ou a gente fica com a lembrança e aquilo, ou vou fazer o quê? Vou me aproximar daquela tranqueira lá pra ter proximidade dele? Não. Infalivelmente não é meu filho. Se fosse meu filho, estaria aqui. Se fosse meu filho, estaria comigo. E não tem quem fizesse não tá. É isso. É só então para não abraçar também muita ideia, e não achar que deve fazer demais para também, porque essas mães solteiras, na verdade, por trás de toda essa autonomia e independência, mano, tá doidinha pra encontrar alguém pra assumir a pica que o outro não assumiu, entendeu? E o que não falta é mãe solteira pagando aí, de autônoma independente, e é mó frustrada porque, tá ligado? O pai da criança mesmo tá cagando, tanto pra ela quanto pra criança, e o que ela queria era a atenção do cara. Então isso é muito sério. Certo, rapaziada? Tamo junto até lá longe, entendeu? Agradeço a presença e a consideração de todo mundo. Aquele like, ajuda nós até lá longe. Céu é o limite. Só vai. É nóis, rapaziada. Forte abraço pra todo mundo.